Síndrome do intestino permeável. Será que você tem esse problema e não sabe? Fica aqui comigo que eu vou te falar tudo sobre isso, mas depois da vinheta. Olá, eu sou o professor Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, e há mais de 30 anos assumi como meu propósito de vida ensinar para todas as pessoas o caminho que elas precisam trilhar para reconquistar a saúde que elas perderam. Então, deixa eu começar dizendo o seguinte, que eu me sinto muito honrado com a sua presença aqui no canal. E se é a primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é essa síndrome do intestino permeável. Pensa da seguinte maneira, essa parede que está aqui atrás de mim, ela foi feita com tijolos, logicamente. E entre um tijolo e outro tem cimento. O nosso intestino tem uma formação muito semelhante. Então, nas paredes do intestino você vai encontrar esses tijolinhos que são os enterócitos. Imagine que essa parede aqui desce para a rua. Se não tem o cimento entre os tijolos, quando chovesse, a água da chuva ia passar para cá. Não é verdade? A mesma coisa acontece com o intestino. O que está lá no intestino deve limitar-se ao intestino. Os alimentos que você ingeriu em todo o processo digestivo devem permanecer lá no intestino até a eliminação total com as fezes. O problema que acontece com a síndrome do intestino permeável é muito bem explicado com o termo em inglês, que é o leak gut, que traduzindo é intestino com vazamento. É mais ou menos o que eu expliquei com relação à parede. Só que com o intestino da gente, evidentemente, é muito mais grave. Como assim? Vamos entender. Da mesma maneira que os tijolos precisam de cimento para eles manterem-se unidos, e no exemplo que eu dei, a água da chuva não passar de fora aqui para dentro, no caso do intestino acontece a mesma coisa. O que está no interior do intestino não pode passar para a corrente sanguínea. E se a água da chuva passasse de fora aqui para dentro, significava dizer que existe algum problema com relação a essa junção dos tijolos. De tal forma que isso é a síndrome do intestino permeável. O que a gente precisa entender agora é o que foi que aconteceu para esse cimento que deveria ficar entre um enterócito e outro, entre um tijolinho e outro, o que é que aconteceu para estar falhando esse cimento? Agora a gente vai entender a parte mais importante. Se você faz um cimento da maneira correta, você não vai ter problema depois com relação a vazamentos, como esse que eu citei no exemplo. A mesma coisa é com o nosso intestino, mas pergunta, se o cimento ele foi feito da forma correta, essa junção entre os tijolos vai durar anos. Mas o que é que acontece para esse cimento do nosso intestino ser perdido? Uma série de fatores, mas o principal desses fatores é a disbiose. E o que é a disbiose? A disbiose ela ocorre quando existe um desequilíbrio, um desbalanceamento entre as boas bactérias e as más bactérias no nosso organismo. Sim, nós temos uma microbiota no nosso intestino. E essa microbiota, ela deve estar muito bem equilibrada. E quando ocorre esse desequilíbrio de tal forma que as bactérias ruins terminem por superar as bactérias boas, então nesse caso é quando ocorre a disbiose. Aí agora o que é que você precisa entender? O que foi que causou essa disbiose? O fator que você deve considerar como primordial que causou essa disbiose é a ingestão de um grupo de alimentos chamados alimentos inflamatórios. Se eu for citar aqui para você a lista desses alimentos, ia ser enorme. Então basta você guardar na sua cabeça apenas as 3 classes. Você tendo isso em mente, pronto, você já deu o primeiro passo para reverter a sua disbiose.
e também o primeiro passo para reverter a sua síndrome do intestino permeável. E que 3 classes são essas? Eu sempre falo aqui no canal: açúcar, glúten e leite. Só que deles, o principal, o pior de todos, o que causa os maiores males é o glúten. E sabe por que o pior deles é o glúten? Porque é justamente o glúten que tem a ação mais danosa sobre aquele cimento dos enterócitos. O leite e o açúcar também agirão danosamente sobre esse cimento dos enterócitos. Porém, o mais danoso dos 3 é o glúten. Agora, antes de eu te explicar o que é que você pode começar já a partir de hoje a fazer para começar a reverter essa síndrome, deixa eu te explicar o que é que você precisa saber para começar a desconfiar que está enfrentando esse problema e muitas vezes nem sabe. Então, alguns sintomas que podem indicar que você está com um intestino passando pela síndrome do intestino permeável. Então vamos lá. Primeiro, distensão abdominal. O estômago proeminente, principalmente quando você termina de comer. Segundo, dermatites de uma maneira geral. E isso também poderá estar relacionado a essa síndrome. Terceiro, candidíase, principalmente candidíase de repetição. E daqui a pouco você vai entender por que a candidíase está relacionada a isso. E por último, depressão e ansiedade. Eu estou falando desde o início sobre o cimento dos tijolos, né? O cimento dos enterócitos. Mas que cimento é esse? Como é que se chama esse cimento dos enterócitos? Glutamina. Agora você vai entender muita coisa. A glutamina é um aminoácido não essencial, ou seja, que o seu corpo produz. A glutamina é responsável pela manutenção do seu sistema imunológico. Vejam que coisa interessante. E a candidíase está relacionada diretamente à queda do sistema imunológico. Então, ora, se o cimento dos enterócitos é glutamina e a glutamina é responsável pela manutenção do sistema imunológico, se você sofre com a síndrome do intestino permeável, então houve queda nos seus níveis de glutamina. E, portanto, é por essa razão que candidíase, rinite, sinusite, dermatites e alergias de uma maneira geral também estão relacionadas a essa síndrome. É por causa disso. Aí nesse momento você pode pensar o seguinte: professor Paulo, mas eu já ouvi falar que a glutamina é um suplemento alimentar. Então basta eu passar a suplementar com glutamina e eu vou resolver o meu problema dessa síndrome, não é? Não. Na realidade não é tão simples assim. Tem uma série de fatores que você tem que observar. Então, a orientação que eu vou te dar agora, ela diz respeito justamente aos primeiros passos que você tem que tomar para começar a reverter essa síndrome. E o primeiro passo qual é? Passe a acrescentar nos seus hábitos alimentares a ingestão de probióticos. Como, por exemplo, que eu sempre cito aqui para vocês, o kefir. Mas todos os probióticos, eles são necessários para a reestruturação da glutamina do seu intestino. Essa é a primeira dica. E probiótico você encontra fácil em qualquer supermercado. Iogurte grego, Yakult e assim por diante. Probiótico é o que não falta. E a segunda e última dica que compõe esse primeiro passo que você dá para reverter a sua síndrome, você agora vai se assustar. É uma coisa fantástica e simples. Anota aí: caldo de osso. Caldo de osso. O caldo de osso, ele é uma excelente estratégia para você começar a reverter o seu quadro de síndrome do intestino permeável. E para encerrar, uma terceira dica bônus. Então vamos lá. A primeira dica foi probiótico. Segunda dica foi caldo de osso. E a terceira dica é patê de maçã, que você pode fazer na sua casa. Também vai ser muito importante para começar a reestruturar a sua glutamina e devolver a saúde para o seu intestino. Agora você quer saber de mais uma coisa que vai te ajudar a devolver saúde para você?
é participar nos dias 29, 30 e 31 desse mês de agosto de 2023 do quarto intensivo Emagrecer Integral com Saúde. Evento 100% online e 100% gratuito. O que é que você vai fazer para participar do intensivo? Bem simples. Você vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e clica no link que vai dar acesso ao grupo do WhatsApp que foi criado exclusivamente para esse evento. Porque vai ser a partir desse grupo que nós vamos compartilhar as aulas e todo o material para download. E além disso, você vai fazer o seguinte: também aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link para a primeira aula. Clica nele e ativa o lembrete, de tal forma que quando chegar no dia da primeira aula, o próprio YouTube, uma vez que você ativou o lembrete, vai te mandar um aviso da primeira aula. Haja visto que você ativou o lembrete, tá bom? E mais uma coisa, se esse assunto lhe interessou, se você ficou com dúvidas, faz o seguinte: vai embaixo nos comentários, escreve o teu comentário e a gente vai ter a maior alegria de responder. E caso você queira agendar uma consulta com a gente, seja online, seja presencial, basta você entrar em contato com a gente ou pelo nosso e-mail, que é esse que está aparecendo aqui, ou então pelo nosso WhatsApp, tá bom? Então eu te desejo um maravilhoso, um fantástico e abençoado início de semana. Que Deus, o dono deste canal, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.